A paz do Senhor seja convosco, irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Pedimos que toda a igreja fique de pé. Hoje, o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículos de 1 a 10. Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Vamos repetir, toda a igreja, muita força, o versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Esta é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Ainda em pé, vamos cantar o hino dominical. Depois, abra bem o seu coração para receber o que o Espírito Santo do Senhor colocou no coração de Dom Alexandre Ximenes para falar ao seu e ao meu coração nesta manhã. Amém. Amém. Podem sentar. O texto que acaba de ser lido pelo reverendo José Carlos é um texto que nem Spielberg imaginaria, na sua genialidade, na sua capacidade de imaginar, de ver, mas ele jamais viria algo tão extraordinário como o que acaba de ser lido. A narrativa da Bíblia é objetiva e clara. Ezequiel é transportado pelo Espírito de Deus a um vale enorme, e esse vale está coberto por ossos secos. Não eram só esqueletos de gente morta há pouco tempo, mas a Bíblia frisa bem que eram ossos secos. Para onde ele olhava,
na direção que ele observasse, ele veria o impossível. E qual era o impossível? Era rever aqueles ossos transformados em vidas, em pessoas sadias e normais. Ele estava diante de algo que ninguém poderia imaginar. E eu fico imaginando a cena, e eu sempre digo que quando chegar lá no céu eu vou conversar com Ezequiel, para que ele me conte o susto que ele deve ter tomado. A expectativa em ver aquilo e talvez perguntar para si mesmo: o que é que eu estou fazendo aqui? Aqui não há nada para fazer, acabou, morreu, finalizou. Aqui não adianta mais nada a não ser lamentar o que aconteceu. E diz a Bíblia que Deus então fala com Ezequiel, o jovem profeta, e dá uma ordem estranha, esquisita. Manda que ele profetize aos ossos secos. Eu já preguei durante os meus 46 anos de caminhada ministerial para auditórios, uns indiferentes, outros dormindo, outros frios, mas nunca enfrentei um auditório desse, nem figuradamente falando. Quem visse Ezequiel pregando para esqueletos, para ossos secos, certamente iria dizer com muito carinho: coitadinho, adoeceu, perdeu a noção da realidade, é louco, isso não tem nada a ver com a realidade da vida, esse moço precisa ser internado, precisa de tratamento, porque o que ele está fazendo é um absurdo. No entanto, a Bíblia continua a narrativa e diz que à medida que ele profetizava, e essa palavra profetizar no contexto não tem nada a ver com predizer. Profetizar é dizer a palavra de Deus, é encarar a realidade, por pior que seja, com a palavra de Deus. E ele fez isso. E ele mesmo conta que de repente começou a ouvir um barulho e movimentos ali, e era osso procurando osso. Não houve reconstituição com osso errado. Se eu estivesse ali como esqueleto e o meu osso lá do outro lado, ele viria para onde eu estava. E realmente é uma narrativa sobrenatural. E quando estão todos recompostos, quando cada corpo está refeito, falta o principal, falta a vida, o sopro, o espírito. A palavra espírito, tanto no Antigo como no Novo Testamento, significa vento, sopro. É por isso que a Bíblia diz que Deus, depois que faz o homem, Adão, estava pronto, feito, deitado ali, mas não tinha vida, e soprou-lhe nas narinas, e ele viveu. O que nos mantém a vida, quem está em nós, é esse espírito, é esse vento. Na hora que ele sair, 24 horas depois, o corpo já começa a ter um mau cheiro, ou menos. Porque o corpo não é nada sem o espírito. É o espírito que a Bíblia chama de o sopro da vida. E agora estavam todos recompostos, cada braço no seu lugar, cada perna no seu lugar, tudo no lugar certinho, porque Deus, quando faz, não faz coisa desmantelada. Mas faltava a vida. E agora o Senhor diz a Ezequiel: sopra sobre eles, sopra o Espírito. E diz o texto que quando ele faz isso e obedece, ergue-se um exército enorme, poderoso, restaurado, redivivo, sadio, abençoado e pronto para enfrentar as batalhas da vida. A pergunta é simples: o que é que isso tem a ver comigo hoje em pleno século 21? O século das coisas rapidíssimas, o século onde com um enter, um toque, a coisa é resolvida, das comunicações que há 50 anos ninguém sequer imaginava. O que é que isso tem a ver
com minha vida, com meus problemas, com meu dia a dia, com a minha rotina, com o que eu preciso hoje. E eu quero ser muito breve e objetivo. Há muitos vales de ossos secos, talvez entre os que me ouvem aqui, entre os que me acompanham pela internet. Há muitos que ali estão, mas a vida, a alegria, o gozo, o mel, a verdade já morreram, já desapareceram. Há famílias que estão como vales de ossos secos, destruídas, mortas. Já não há comunicação entre os membros da família, já não se abraçam, porque um pensa que o outro é de espinhos e vai furar, vai ferir. Eu recebi um jovem no gabinete que me disse de forma clara, ele com 17 anos de idade, ele disse: eu procuro sair de casa antes que papai acorde e só volto quando sei que ele está dormindo, não quero conversar com ele. Famílias que apenas caminham na vida como ossos secos, onde um dia houve amor, onde houve alegria, onde houve esperança, onde houve afeto, onde houve carinho, onde houve palavras encorajadoras. Agora tudo isso por alguma razão desapareceu e são cadáveres, entre aspas, convivendo, apenas cumprindo as obrigações da vida. Alguns não saem porque não tem para onde ir. Outros procuram viajar muito com intensidade para passar menos tempo em casa. Quantos vales de ossos secos nas relações matrimoniais e familiares talvez estejam me ouvindo nessa manhã. E quando se olha para um vale de ossos secos, só se diz uma palavra, uma expressão: não tem mais jeito. É assumir a desgraça, é assumir que já era, é assumir que acabou. São cadáveres. O que ontem foi vida, hoje é morte. O que ontem era vibração, alegria, hoje é apenas saudade. Nada mais existe. Ou então em relação a um filho, a uma família, filhos que foram criados com amor, educados com amor, mas que de repente caíram na volúpia da vida e se desviaram para caminhos terríveis, drogas, entorpecentes de todo tipo. Recife é a segunda cidade do Brasil em consumo de crack, e o Brasil é o primeiro país do mundo no consumo de crack. Jovens tirando a própria vida. O índice de suicídio entre jovens no Brasil nos últimos 10 anos cresceu 34%. As clínicas psiquiátricas estão cheias de jovens e até de crianças. Nós temos lá na catedral um psiquiatra, um homem de Deus que há 30 e tantos anos exerce a profissão, e ele conversando comigo, ele disse: quando eu abri meu consultório em Boa Viagem, a faixa etária que frequentava o consultório era entre 30 e 40 anos de idade, a chamada idade da crise. Hoje, ele me disse, hoje, bispo, 30% dos meus clientes têm entre 8 e 11 anos de idade. E eu já tenho clientes com 5 anos de idade, com síndrome do pânico, meninos destruídos na vida. Isso vai dando uma sensação de um vale de ossos secos, porque o que caracteriza a nossa relação com esse vale é a impotência, a incapacidade, que queremos resolver, mas não podemos. Assumimos a verdade, entre aspas, de que acabou. E aí a vida vai se transformando nesse vale de ossos secos. O que era bom passou, o que era bom fica no passado. Eu recebi uma senhora no meu gabinete que falava, e eu notei que ela só tinha alguma expressão de alegria quando falava do passado. Os olhos brilhavam, o presente acabou, o futuro tanto faz como tanto fez. Queridos, eu vim aqui hoje para dizer a vocês, de maneira muito simples, sem nenhum artifício, para quem vive o seu vale de ossos secos, às vezes calado, calada, ninguém sabe, até porque diz, não adianta ninguém saber, não vai resolver, não vai ajudar. Pessoas que viram a noite sem dormir, não há remédio, droga que faça dormir, como eu digo nos cursilhos, não tem Lexotan, Dormonide, Ancilive,
que faça a pessoa dormir, chá de camomila, chá de alface, chá de não sei o que, não tem jeito porque não há paz. São pessoas que vivem do passado e que dizem: o que era bom na minha vida passou, hoje eu sou um sobrevivente, uma sobrevivente. Eu estou aqui para dizer a vocês, e se eu não cresço no que eu vou dizer, eu não estaria aqui, não tenho temperamento para isso. O Deus que fez reviver o vale de ossos secos está aqui conosco nessa manhã, para restaurar, para refazer, de tal forma que você vai dizer: ficou melhor do que antes. Eu pastoreei uma igreja há muitos anos em outro estado, e havia um casal que eu queria muito bem. Ele, um dentista, era meu dentista, era odontólogo, ela, com uma voz linda, cantavam, e era um casal bonito. E de repente, as sombras começaram a chegar. E para resumir a história, aquele meu dentista entrou numa aventura com outra pessoa, arrumou um amante, saiu de casa, e aqui ficou a esposa sozinha. Eles ainda não tinham filhos. Passou a viver o que se chama de vale de ossos secos. E a amante ligava para a casa dela, ela atendia, a amante dizia: é fulana, eu estou ligando para lhe dizer o seguinte: cuide bem dessa casa porque ela vai ser minha. Passava alguns dias, ela ligava de novo: é fulana. E a minha ovelha gelava. E aquela mulher dizia: cuide do carro, esse carro que você usa, com cuidado, porque está perto dele ser meu. E ela se desmanchava em lágrimas, sofrendo, dores indescritíveis. É como ela dizia: não adianta dizer, porque não há como comunicar. Era o vale de ossos secos. E um dia ela, conversando comigo, disse: bispo, eu cheguei a uma conclusão: essa guerra não vai ser vencida com as armas tradicionais, essa batalha vai ser vencida com outras armas. E botou o joelho no chão, começou a jejuar, a buscar a Deus. E um dia, quando nada mais parecia ter solução, ele volta para casa, pede perdão. Estão juntos até hoje pelos encontros de casais, dando testemunho. Profetiza. É a palavra de Deus que faz ossos secos renascerem. É a palavra de Deus que faz aquilo que não tem mais jeito ressurgir. Não só, como eu disse, num casamento, mas nos negócios, na ressurreição de um nome detonado, falido e sem crédito, num diagnóstico que avassala, num diagnóstico que tira as esperanças. Eu tenho dito, não tenho alegria em dizer, mas tenho alegria no final quando digo: eu tive câncer 3 vezes. Tá bom, senhor, eu já disse. Tive um há 12 anos, de próstata. Edith está ali olhando para mim. Tive outro, Edith, chamado, que você conhece como médica, melanoma, que é o terror. E depois tive um mais light. E conversando com o reverendo Carlos Alberto, que é médico, vocês conhecem, Beto, que é meu amigo desde a adolescência. Carlos Alberto disse: Alexandre, quem vai nos chamar não é o câncer, é ele. Mas eu sei o que é um diagnóstico avassalador. Eu sei o que é você chegar em um laboratório para pegar o resultado de exames e receber a notícia. Eu sei o que é isso. Mas alguns dos melhores momentos da minha vida com Deus foram nesse vale de ossos secos. E estou aqui. Fui obrigado a fazer regime porque estava gordo demais. E quando eu converso com alguém que vive o drama de uma enfermidade, eu digo: a voz que me restaurou é a voz que vai restaurar você. Não tem espetáculo, não há cena ou cenário. No silêncio de um quarto de hospital, Deus me restaurou. Numa madrugada, internado, eu escrevi, mandei uma mensagem
para Sérgio Lopes, o cantor. Sérgio é minha ovelha. Levei Sérgio a Cristo e o batizei há muitos anos atrás. E eu disse: Sérgio, eu estou hospitalizado, é madrugada, atenda um pedido meu, grave o louvor O Amigo. Basta você e o violão, mandem para mim esse louvor. No outro dia, à noite, eu recebi um WhatsApp dele, e ele falando comigo, ele tinha dito: eu mando amanhã, porque eu tenho umas coisas para resolver, eu pego um tempo e faço para o senhor, pastor. E no outro dia ele disse: o senhor pediu só voz e violão, mas olha o que eu aprontei. Era uma orquestra linda, enorme, e ele trouxe uma palavra para o meu coração. Naquela madrugada gelada de um hospital, você que talvez esteja desenganado, lute, procure os médicos, vá aos profissionais, mas não tire do coração a certeza e a esperança de que Deus pode tirar você do leito da morte para uma vida. Eu conheci uma senhora em Porto Alegre com câncer ósseo. Ela estava com 34 quilos. A única certeza que tinha é que ia morrer. O Senhor soprou sobre ela, sobre aquele vale de ossos secos. Hoje está mais bonita do que antes, porque Deus pode fazer. Isso pode ser em todas as áreas da sua vida. Não há limites para Deus. Deus quer e pode. Queridos, queridas, se a nossa fé não fosse produtora de esperança, o que é que nós estaríamos fazendo aqui hoje de manhã? Haveria lugar muito melhor para a gente estar. Haveria lugares mais interessantes para quem gosta de praia, um bom restaurante, uma viagem. Nós estamos aqui porque cremos num Deus que pode todas as coisas. Para quem não há limite, para quem impossibilidades é uma palavra que não existe. Agora, é preciso coragem para ouvir a ordem dizendo: profetiza, fala com esses ossos secos. Se for para a racionalidade humana, vai dizer, me permitam com toda a reverência, Deus, como é que me manda fazer um negócio desses? Mas quem crê não raciocina muito, crê. Quando Jesus sabe que Lázaro está doente, diz a Bíblia que ele ainda se demora 2 dias. E quando eles chegam na vila de Betânia, que é a zona metropolitana de Jerusalém, as 2 irmãs estão ali, as 2 irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E Marta era aquele tipo acelerado. Conheço gente assim, que dorme quando cansa. E a primeira palavra que ela diz a Jesus é esta aqui: se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, você se atrasou, é um Deus atrasado, perdeu a hora. Se tivesse chegado na hora, meu irmão não teria morrido. Ele disse: calma, calma, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Teu irmão vai ressuscitar. Ela disse: eu sei, no último dia. Era uma teóloga. Isso não é disso que eu estou falando. Eu tenho dito o seguinte: escute aqui, quando aparentemente Deus atrasa, é porque o milagre vai ser maior. Se Jesus tivesse chegado na hora, era a cura de Leusa. Mas como ele atrasou, foi ressurreição. Eu entrei com Dom Paulo Garcia, nós somos amigos há 40 e tantos anos. Em 1977 fomos juntos a primeira vez a Jerusalém. Éramos jovens, como ele diz. Ele diz: eu tinha muito cabelo, eu ainda tenho um pouco. E entramos, eu e ele, no túmulo de Lázaro em Jericó, em Betânia, melhor dizendo. E ali oramos, eu e ele, de mãos dadas. E ficamos vendo aquele túmulo vazio.
Um dia a morte teve a última palavra, até a hora que Jesus chegou. Era como se Jesus dissesse a Marta o seguinte: Marta, se eu não tivesse atrasado, como você diz, ia ser uma cura. Mas como eu atrasei, agora é uma ressurreição. Por isso eu digo a você, quando aparentemente Deus atrasa, é porque o milagre vai ser maior. Muitas vezes no silêncio da sua cama, Deus não é muito de teatro, graças a Ele por isso. É no silêncio, na quietude, quando nós pensamos que ninguém nos vê, Ele nos vê e chega para restaurar, para refazer. Reverendo Antônio Elias, um presbiteriano já no céu, foi meu pai na fé, foi quem me discipulou parte da minha vida. Um dia ele foi a Copacabana, na Avenida Barata Ribeiro, atendendo o chamado de uma ovelha, e ouviu a seguinte história. O marido, um homem muito rico, dono de cartórios ali na zona sul do Rio, chamou a esposa um dia e disse: olha, não tenho nada contra você, mas acabou, eu estou indo para a Europa, vou investir lá, vou aplicar recursos lá, não vai faltar nada para você, mas acabou. E foi embora. E ela entrou num período de abatimento, de sensação de derrota, de que tudo havia sido jogado fora. E o reverendo Antônio Elias foi lá, conversou com ela, ela contou a história. Ele disse: minha filha, eu queria orar, você deixa eu ir no seu quarto orar? Claro, reverendo. E ele foi, ajoelhou-se ao lado da cama, botou as mãos no colchão, as lágrimas descendo. Ele orou silenciosamente, sem estardalhaço, sem nada, e foi embora. 15 dias depois, não foi um ano, 15 dias depois, ela liga: corra aqui. Ele pensou que tinha piorado, correu lá, chegou lá, ela alegre. Ela disse: o senhor não sabe o que aconteceu. Eu entrei no meu quarto, que eu vim evitando entrar para as memórias não me perseguirem, e encontrei um lindo buquê de rosas sobre a cama e um envelope com um cartão que me pedia perdão e declarava o amor por mim. Era ele. O vale de ossos secos foi destruído. Então, queridos, se a Bíblia não fosse mais atual do que o jornal de hoje, não haveria o menor sentido em nós estarmos aqui. Eu quero concluir dizendo a vocês o seguinte, ou perguntando: qual é o vale de ossos secos que atormenta a sua vida? É uma família destruída? É um filho rebelde? É uma filha que andou, que de repente entrou pelas aventuras da vida? É perseguição no emprego? É falência nos negócios? Qual é o vale de ossos secos? O Deus que acaba, que leva ossos secos a ressuscitarem, está aqui conosco. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que, se você crer, você vai ter a história para contar. E eu quero ouvir antes que Deus me leve. Você dizer: eu estava lá, bispo, naquela manhã. As chances eram zero. As possibilidades eram absolutamente nulas. Mas eu saí naquela manhã e profetizei. Eu falei a palavra de Deus e disse para a morte: o Senhor meu Deus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição de um casamento, ressurreição de uma família, ressurreição de uma profissão, ressurreição de um nome, ressurreição de uma fé que por causa de decepções morreu. Ele é a ressurreição e a vida. E quando isso acontece, a gente pode até continuar a ter sofrimentos, mas não há sofrimento que mate a esperança. Você quer ver uma pessoa começar a morrer? Quando ela perde a esperança. Eu estava essa semana lendo sobre os apóstolos, discípulos de Jesus. Com essa teologia da prosperidade, eles estariam fritos, me desculpem a palavra. Mateus morreu pela espada em uma cidade distante da Etiópia, no norte da África. Marcos, autor do Evangelho,
Morreu em Alexandria, no Egito, depois de ter sido arrastado cruelmente pelas ruas da cidade. Lucas, o evangelista, foi enforcado em uma oliveira na Grécia clássica. João, o apóstolo do amor, posto num caldeirão de óleo fervente, de onde escapou milagrosamente e foi exilado em Patmos, onde velhinho morreu. Pedro, o temperamental, crucificado em Roma, diz a tradição, de cabeça para baixo. Tiago, o maior, foi decapitado em Jerusalém. O outro Tiago foi atirado do pináculo do templo, espatifou-se no solo. Bartolomeu foi queimado vivo. André, pregado numa cruz, de onde pregou o evangelho aos seus perseguidores até morrer. Tomé, aquele que disse não creio, só se eu ver, foi cravado de lanças no leste da Índia, em Coromandel. Em 2003 eu convidei, 2005, e pregou aqui na Trindade, na conferência missionária, o Dr. Samuel Kamaleison, um indiano. E ele me disse: a igreja do norte da Índia é uma das mais poderosas do mundo. Foi implantada por Tomé, o incrédulo. Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado. Judas, não Iscariotes, o irmão do Senhor, foi morto com flechas. Barnabé, aquele que nós cantamos, era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, homem bom e piedoso, foi apedrejado em Salônica. Paulo, o grande Paulo, após várias torturas e perseguições, foi decapitado por ordem de um louco chamado Nero, na cidade de Roma. Aparentemente, aí que eu quero chegar, todos eles estavam num vale de ossos secos, mas não estavam. Há pessoas aqui, e me vendo pela internet, que aparentemente estão num lugar lindo, verdejante, bonito, mas a alma está num vale de ossos secos. O Deus que eu creio e prego é o que diz a você essa manhã: não olhe para o impossível, profetize, diga, vai passar. Não sei como, não vou ficar imaginando. Agora uma coisa eu sei: Deus pode, Deus quer. Ossos secos, os dias de vocês estão contados. Deus nos abençoe, amém. Esse é o combustível da fé.